Bom dia, vocês estão me escutando? Então tá, bom dia, desculpem pelo atraso, a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas agora a gente vai começar. Meu nome é Cíntia, eu sou enfermeira, faço residência de saúde da família no Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. Essa aula de hoje, ela é uma sequência da aula anterior, a aula de feridas agudas. A gente continua falando sobre feridas agudas ainda, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre feridas por queimadura. Então hoje basicamente o objetivo é saber identificar os tipos de queimaduras diferentes que existem, né? E a gente saber como manejar elas e como tratá-las, né? Então assim, as feridas por queimadura elas são provocadas por alterações que são teciduais, que variam de eritema, destruição total da pele, anexos, tecido subcutâneo, fáscia, músculo e ossos. Então, atualmente a gente considera as feridas agudas, as feridas por queimadura como feridas agudas. Porém, é comum a gente encontrar queimaduras que excedem o tempo de referência para cicatrização de feridas, que gira em torno de 3 semanas, mais ou menos. Né? As causas dessa cronicidade elas podem ser variadas, como as características do ferimento, a saúde do próprio indivíduo, o tratamento inadequado e processos inflamatórios e processos infecciosos em geral. Então, a gente comumente recebe pacientes com lesões por queimadura na atenção primária, de graus diferenciados. E é muito comum a gente ver que eles se acidentam geralmente dentro de casa, por situações que geralmente acontecem na cozinha ou no banheiro, por escaldadura, por questões de uso de aquecimento de água, de uso de mate, aqueceu para fazer uma comida, ou até por uso de óleos aquecidos também em casa para redução de fazer comida em casa mesmo, né? Também é comum acidentes de pequeno porte e médio porte relacionados a acidentes de trabalho, no trabalho e acidentes de trânsito. Esses tipos de lesão a gente encontra em todas as faixas etárias, mas é bem comum a gente encontrar em crianças. A criança geralmente é mais curiosa e devido à falta de noção de perigo, né, é comum de encontrar queimaduras em crianças e em idosos também, devido à diminuição da sensibilidade e dos reflexos. Então, as queimaduras em geral, elas podem ser provocadas por agentes físicos, devido ao frio e ao calor, ou por agentes químicos, alcalinos ou ácidos. Então a gente vai ver começar um pouco então com as lesões por ácidos e alcalinos. As lesões ácidas, elas geralmente são provocadas elas são dissecantes, né? Elas formam lesões de necrose coagulativa, com aparecimento geralmente imediato. Elas deixam uma lesão de aspecto bem seco e não exudativo. O agente causador limita a penetração dele nos tecidos. Já com os agentes alcalinos, eles provocam maior dano tissular, formando lesão de necrose de liquefação. O aspecto é mais úmido e exudativo. Ela causa importante reação inflamatória ao redor da ferida. E ela aumenta o poder de penetração dos tecidos. Né? Essas lesões, por serem difíceis a remoção do objeto agressor, elas têm a cronicidade. Elas também possuem uma ação lenta e progressiva, a evolução diferente dos ácidos, que a evolução ela é mais rápida. Então, assim, o que a gente deve fazer quando a gente recebe um paciente com uma lesão química na nossa unidade? Né? A primeira coisa que a gente deve pensar é na gravidade da lesão. Né? O que essa pessoa estava usando de produto? A concentração dessa substância, a quantidade do agente, a área corporal envolvida, né? O tipo de tecidos e órgãos que podem estar envolvidos e o tempo de contato com a substância.
Então, o primeiro cuidado que a gente deve ter é a utilização dos EPIs. A gente deve se preocupar em colocar as luvas, óculos de proteção, de preferência jaleco sempre, e se tiver roupa própria para isso também utilizar. Depois que a gente bota os nossos materiais de EPI, a gente deve então chegar no paciente e reduzir a área de contato de concentração do agente com os tecidos. A primeira coisa que a gente faz com agentes químicos é sempre irrigar a área, né? É lavagem com água corrente. Então a gente tira as roupas de contato com a pele e lava bem o local em torno de 30 minutos, no mínimo, né? A gente também remove joias, bijuterias, cintos ou qualquer outro tipo de acessório, piercings que a pessoa tiver. A gente remove tudo que for possível remover, mas nunca aplicar nenhum tipo de produto que possa facilitar o acesso da remoção dessas bijuterias e joias em geral, né? Não aplicar sabão, não aplicar manteiga, óleos, qualquer outro tipo de material que não seja estéril para poder remover esses materiais. No caso de produtos que sejam em pó, o importante sempre é remover o pó que esteja em excesso. A gente nunca deixa a quantidade de pó em excesso no local e joga água direto corrente, porque isso pode aumentar a absorção do produto nos tecidos. Então, primeiro a gente retira o excesso, a gente espana o excesso do pó que existe no local. E depois sim a gente aplica água corrente. A água corrente a gente sempre vai utilizar. É importante também perguntar para a pessoa ou para o acompanhante, se tiver, que tipo de produto ocorreu, né, foi o ocorrido, e olhar o rótulo e ver que tipo de instruções o produto fornece. E, de preferência, ligar para o Centro de Intoxicações Toxicológicas para ver a indicação que eles oferecem para o determinado tipo de produto. Em casos de ingestão, também é interessante, como a gente não tem muito o que fazer na unidade básica, ligar direto para a SAMU. Em outros casos também, como a gente pode só fornecer um atendimento inicial na unidade, a gente também deve ligar para a SAMU e fornecer um atendimento de emergência. Então, depois a gente vê as lesões por químicos em geral, a gente agora vai entrar um pouco em lesões por frio, as lesões também chamadas lesões por geladura, né? Essas lesões elas provocam destruição tecidual geral do tecido, né? São lesões caracterizadas pela destruição através da formação de cristais de gelo, né? Cristalização dos líquidos orgânicos que levam à oclusão microvascular e à morte celular. Isso devido à exposição prolongada ao frio. O frio ele também causa o aumento da permeabilidade capilar, né? Isso libera substâncias que são vasoativas e forma agregação celular e trombose e levam à isquemia. Então, as lesões afetam principalmente as áreas acrais, que são as áreas das pontas dos dedos, a área do auricular, o lobo da orelha e as pontas do nariz, a ponta do nariz. A queimadura ela pode ocorrer por contato direto, cujos efeitos estão relacionados com necroses periféricas imediatas ou tardias, ou por fatores ambientais, de forma a provocar a baixa resistência e o choque circulatório. Então, são lesões que ocorrem à exposição prolongada de temperatura e de subcongelamento, né? Em exposição ao ar livre, por exemplo, ou de forma profissional, como acontece em casos de pacientes que trabalham em locais com frigorífico em ambientes de baixa temperatura. Então, em primeiro momento, as lesões cutâneas elas apresentam-se pálidas, com sensação de anestesiamento local. E à medida que a região é aquecida, ocorre a presença de eritema extrema e dor intensa, né? A probabilidade de formação de flictenas de conteúdo avermelhado e a lesão progride ao longo dos dias, podendo aparecer gradualmente ilhas de tecido necrosado, né? Então, sempre que vier uma lesão por frio pra gente, a primeira coisa que a gente deve se preocupar é aquecer a pessoa e utilizar compressas de água morna.
Então, a pele que ela sofre um congelamento intenso, o tecido ele se torna branco e a sensibilidade ela não retorna, ocorre necrose mais rapidamente do que uma exposição não tão prolongada. A pele ela fica mais escura e com formação de bolhas, né, seguido de gangrena úmida com possível lesão de estruturas mais profundas. E isso relacionado também com um distúrbio sistêmico e hipotermia, né? Então a conduta sempre é primeiramente aquecer a pessoa. Aí dependendo do grau de severidade, o prolongamento e exposição a situações de frio e de temperaturas abaixo de zero, é importante também retornar a SAMU e já fornecer o primeiro atendimento e ligar direto para a SAMU. Então agora a gente vai falar um pouco sobre as lesões por calor, que é o que a gente mais encontra na unidade, né? As lesões por calor, os agentes podem ser variados, né? Provocados em situações que envolvam vapor, líquidos quentes, superfícies superaquecidas, chamas, raios solares. Né? A classificação de uma queimadura ela vai ser sempre direcionada para o grau da lesão. Porém, a gente sabe que o grau por si só não é nenhum não dá a sensação da gravidade da lesão. Os fatores que determinam a gravidade são principalmente a extensão e a profundidade. São esses dois fatores que vão nos ajudar a direcionar a linha de tratamento e o cuidado para essas lesões. Então, assim, o mesmo tipo de exposição ela pode provocar queimaduras de diferentes graus numa mesma extensão de lesão, né? Numa mesma extensão a gente pode ter queimaduras de primeiro, de segundo ou, de repente, até de terceiro. Então, locais com estruturas queratinizadas, com presença de pelos, cabelo, unha, são os lugares e estruturas que são mais resistentes ao trauma térmico, né? A destruição dessas estruturas ela indica a exposição a altas temperaturas, com o dano de camadas bem profundas da derme e até a fáscia, músculos, ossos, né? Então a queimadura com pelos, essas queimaduras elas que envolvem regiões queratinizadas, onde a gente consegue puxar o pelo e retirar, isso indica que a queimadura ela é muito profunda, e que a gravidade dela é bem alta. Existem também as queimaduras por lesões inalatórias, né, que a gente não vai entrar em questão aqui, porque são lesões que vão direto para o hospital, mas é fácil de identificar, de certa forma, principalmente quando os pelos nasais estão queimados, né, isso indica uma gravidade bem grande de dano nas vias aéreas. Então, pensando em queimaduras de primeiro grau, então, as queimaduras de primeiro grau elas são consideradas superficiais, elas atingem a epiderme. Em geral, elas são causadas por líquidos pouco aquecidos e principalmente por exposição solar, né, ou vapores. Essas lesões elas se caracterizam por ser de aspecto seco, quente, geralmente, não existem bolhas no local e a presença de eritema é bem importante. Podem ocorrer edema em alguns casos devido à vasodilatação capilar e principalmente em áreas propensas como face, tornozelo, região genital. Então, os sintomas eles vão variar desde sensações de prurido, ardor, queimação e também podem aparecer a pessoa pode ter a sensação de calafrios e o pelo eriçado. A dor ela regula de leve a moderada e podem chegar a intensa em alguns casos, dependendo da etiologia e do grau de tolerância do próprio paciente, né? A evolução da ferida, da cicatrização, ocorre em torno de 4 a 6 dias. Durante esse processo, ocorre um ressecamento da pele, né,
com um escurecimento e uma descamação das camadas afetadas e evolui para a regeneração e o desaparecimento gradual dos sinais de dor e desconforto que o paciente tenha. Esse tipo de queimadura ela não deixa nenhum tipo de sequela na estrutura do tecido da epiderme. Dentre os cuidados que eu posso sugerir é uso de compressas com água gelada, né, para aliviar os sintomas de dor e de ardência. A utilização de hidratantes, é importante, super importante hidratar a pele ou com óleos para ajudar também na cicatrização. E evitar a exposição ao sol durante esse processo de regeneração da lesão, né? Até que se possa ter a recuperação total da coloração normal da pele. A parte de queimaduras superficiais, ela atinge o terço superior da derme, mas ela não chega a afetar a derme reticular, que é a derme mais profunda, e nem a base dos folículos pilosos, que é aquilo que a gente tinha conversado lá na primeira aula de histologia, né? Os folículos pilosos eles se encontram na derme mais profunda. O sinal característico é a presença de flictenas, que são as bolhas, né? Abaixo da flictena, geralmente a gente encontra uma superfície que é rosada e que indica boa permeabilidade da rede capilar superficial do local da lesão, né? Então a pele ela é lisa, é brilhante e geralmente exudativa. Assim, a remoção das flictenas é uma coisa bem discutida. Alguns autores dizem que a gente deve remover a bolha, inclusive fazer o desbridamento dessa pele de cima da bolha. Outros dizem que a gente não deve remover a bolha e deve deixar ela e permanecer ela no local. Bom, assim, o que eu posso dizer para vocês? As bolhas elas estão ali por um motivo, né? A gente até pode remover o líquido interno da bolha com uma seringa e uma agulha de pequeno calibre, puxar o conteúdo e deixar aquela pelezinha de cima ali íntegra, porque ela vai fazer uma proteção natural para aquela lesão, né? E aí a gente só faz um curativo oclusivo por cima para proteger, para que não haja trauma mecânico no local dessa flictena, no local dessa lesão. Alguns autores indicam que retire essa camada de cima da bolha para que a gente consiga visualizar melhor a extensão e a profundidade dessa lesão. Às vezes, por baixo da bolha, da flictena, encontram-se extensões mais profundas que mascaram por causa da bolha. Então, eles recomendam que se retire essa pelezinha de cima da bolha e que se faça um curativo oclusivo. O que acontece quando a gente remove a bolha? Deixa exposto as terminações nervosas. Então, na hora do contato, fica mais sensível o local e provoca dor com mais facilidade, né? Então a dor ela é intensa e o contato com as terminações nervosas por qualquer objeto ou até mesmo com ar pode provocar uma dor e uma ardência, né? Geralmente essa dor diminui com o uso de uma cobertura que seja adequada, né? Esse tipo de queimadura ela se epiteliza rapidamente e ocorre em torno de 7 a 14 dias. Salvo algumas complicações ou sinais de infecção, que aí a gente precisa ter um cuidado maior. Elas podem apresentar discromias após a epitelização, mas elas tendem a desaparecer com o tempo. Os cuidados com esse tipo de queimadura, então, elas estão relacionados com a utilização de compressas frias para alívio da dor, e o uso de óleos para amenizar o ressecamento e para facilitar a cicatrização local, né? No caso das queimaduras profundas, então, que não aparece nos slides, a queimadura, mas vocês podem ver as fotos acima, elas atingem quase toda a derme, chegando à derme papilar.
ocorre uma diminuição da sensibilidade dolorosa devido à destruição das terminações nervosas sensitivas e superficiais. Elas podem apresentar flictenas, a superfície da ferida ela é de coloração vermelho pálido ou branca, por colapso da coagulação dos capilares dérmicos, e a pele geralmente ela aparece lisa, brilhante e exudativa também. Mas menos exudativa que as superficiais. E também pode ocorrer a presença de edema. Elas são lesões, então, menos dolorosas, né? Porém, elas podem tornar-se bem dolorosas pela compressão que elas provocam e pela irritabilidade da área circundante à lesão, né? Eu desliguei. Não tá pegando o áudio bem baixinho, não tá pegando. Eu tô gritando, você viu? Eu tô falando alto, não tá pegando? Não, a minha fala baixinho. Ah. Então a evolução ela ocorre de forma mais lenta que a lesão superficial. Ela leva em torno de 15 a 20 dias para cicatrizar. Em casos mais leves ou até em casos mais tranquilos, ou dependendo da situação e da extensão da ferida, demora até meses para a queimadura conseguir ter um fechamento, uma cicatrização adequada. E isso, a exposição contínua com a pele exposta aumenta o risco para a infecção, né? Então, uma vez que a ferida cicatriza por segunda intenção, né, elas deixam sequelas estéticas e funcionais, como as discromias, a cicatriz hipertrófica, retrações, né, que podem ser permanentes. O cuidado com essas queimaduras está relacionado, então, com a proteção da pele, né, contra trauma mecânico, a diminuição da elevação da temperatura, né, ou seja, compressas de água fria, e evitar a exposição solar. E importante que é manter sempre o leito da ferida úmido, né, e com um curativo oclusivo. Então, geralmente a gente usa, umedece a gaze para colocar em cima do local e cobre com uma gaze estéril seca por cima. Em relação ao uso de vaselina, eu sei que vaselina tem em quase todos os postos, e a vaselina ela é à base de petróleo. Ela realmente não adere à ferida, né? Ela impede que a gaze grude na ferida, é uma cobertura que ela não fica aderida à ferida, porém ela resseca muito, e a ferida por queimadura, dependendo, ela já é uma ferida já seca, e a gente precisa umedecer esse leito para que ele cicatrize adequadamente. Então, assim, a vaselina não é muito indicada, de acordo com os livros e informações mais atuais. Mas em caso de não existir outra alternativa, bom, se utiliza a vaselina porque é o que a gente tem disponível, mas também evitar usar outros tipos de produtos que prejudiquem e que ressequem o leito da ferida, né, da queimadura. Então, em relação às queimaduras de terceiro grau, né, elas estão relacionadas com a destruição completa da estrutura, da espessura total da pele, né? Então, atinge a camada mais profunda da derme, e que pode atingir também o tecido subcutâneo e mais profundo, né? E estruturas adjacentes. Todos os anexos da pele, eles são afetados, os folículos pilosos, os folículos sebáceos, as terminações nervosas são destruídas. A ferida ela apresenta uma textura corácea, uma textura seca e endurecida, de coloração que varia de branco perolado até o negro. E existe a presença de edema. Podem ser, então, visualizadas placas de necrose seca ou úmida, e isso vai depender do agente e do tempo de exposição a esse agente. Essas lesões elas não apresentam sensibilidade, porém elas provocam irritação dos tecidos saudáveis que encontram-se adjacentes. A evolução espontânea dessas queimaduras ela é muito lenta,
e implica na necessidade de desbridamento, né? Essas feridas elas deixam sequelas bem importantes, como discromias, queloides, cicatrizes hipertróficas e retrações, e algumas levam à amputação, além das sequelas psicológicas para o paciente, né? Os cuidados, então, com essas queimaduras de terceiro grau, elas estão relacionadas com a gravidade da lesão. Elas são lesões que são menores, os procedimentos iniciais vão ser os mesmos de queimadura de segundo grau. Ou seja, com lavagem abundante, compressa fria, analgésicos, dependendo da dor do paciente, e o curativo oclusivo com o leito da ferida umedecido. Lesões de maior gravidade, elas devem ser encaminhadas então para um serviço especializado e a gente cobre com uma cobertura estérea e com uma camada úmida e uma superfície estéril, né? E cuidar também, dependendo do tipo de lesão, que não acontece muito, que não vem muito para a unidade, em casos de lesões mais graves, com extensões maiores, né? No corpo todo, aquecer o paciente também, né? Então, assim, a gente também pode encontrar em algumas literaturas que eu não coloquei aqui, porque são lesões mais graves, as lesões de quarto grau. Algumas literaturas, alguns livros já fornecem essa informação. A queimadura de quarto grau, ela nada mais é que uma queimadura mais profunda. É parecida com uma queimadura de terceiro grau, mas ela atinge tecidos mais profundos da pele, chegando à destruição de ossos e órgãos. Isso acontece muito com queimaduras provocadas por corrente elétrica, né? Então leva até a carbonização. Então é uma amputação direta do local afetado, porque não tem como reverter o processo de destruição tecidual. Então, assim, para a gente avaliar a extensão da queimadura, a gente utiliza a regra dos 9, é uma regra a mais básica que tem, e ela é fácil de fazer e é bem prática, né? A gente considera o corpo do adulto anatomicamente dividido em 11 partes, e cada parte equivale a 9% da área total, né? No caso de crianças, essa porcentagem ela fica diferenciada para que possa ser um pouco mais precisa a avaliação. Então, a gente retira 4,5% de cada membro inferior e acrescenta na cabeça e no pescoço. Isso totaliza 18%. Né? Então, a área de maior gravidade vai ser a região do tórax da criança e da cabeça da criança. Então, numa avaliação a gente vai ver que existem queimaduras em dorso, cabeça e pescoço, tronco posterior, e a gente soma para fazer um somatório geral e ver quanto dá de queimadura de superfície corporal total. Né? É um cálculo bem simples. Existem outros tipos de cálculo, mas que são usados em centros especializados. Né? São cálculos mais complexos, porém mais precisos. Esse cálculo, em uma situação de emergência e de avaliação rápida do paciente queimado, então, assim, independente da... então, a avaliação do paciente, a gente sempre vai pensar na região de extensão e prolongamento, né? O tamanho da extensão da ferida e a profundidade. Então, é uma coisa importante que a gente deve pensar. Não vão vir feridas e queimaduras extensas pra gente, com lesão corporal de cabeça, tronco, pescoço, membro superior e inferior, ou seja, numa região mais completa do corpo. Vão vir lesões localizadas, lesões no braço, na perna, por causa do cano da moto, né? Lesões por queimadura de água quente, escalduras, lesões com queimadura com fritura de óleos, vão ser lesões menores, porém bastante dolorosas, porque afetam mais a epiderme, ou queimaduras mais de segundo grau que atingem o início da derme, né? Então, assim, são queimaduras que são fáceis de manejar dentro da unidade de saúde, uma estratégia de saúde da família. A gente tem como manejar essas
feridas com tranquilidade, sem precisar encaminhar e sem precisar procurar um centro especializado. No caso de chegar em situações mais graves, em extensões maiores e lesões mais profundas, a gente sempre faz o primeiro atendimento ao queimado e encaminha ele para SAMU e para centros especializados. Então essa foi a nossa aula de hoje e essas são as referências. Desculpa os transtornos que a gente teve hoje. Hoje foi uma aula meio conturbada, a gente teve bastantes problemas técnicos, mas eu espero que vocês tenham aproveitado e agora a gente fica aberto para perguntas.